Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos continuar aquelas instruções dos Espíritos, lembra que tem sempre no final de todos os capítulos? Pois é, nós vamos continuar essas instruções no 5º capítulo, Bem-aventurados os aflitos, hoje mais uma psicografia falando sobre o tema perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Então, sem demora, vamos lá para o texto de hoje. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando, sem restrições, os mais moços antes dos velhos, costumais dizer, Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis. Nada se faz sem um fim inteligente e, seja o que for que aconteça cedilha maiúsculo A, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração, que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que, assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos, é que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer. Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Bom, aí a gente já vai levando um monte de chapuletada, né? Porque o texto diz assim, você acha que Deus realmente é mesquinho, que vai deixar uma mãe sofrendo a troco de nada, né? Por capricho? E a gente sempre vê a questão, né, da perda de entes queridos como um castigo, com um grande sofrimento, e muitas vezes assim o é, especialmente uma mãe que perde um filho pequeno, um filho de qualquer idade, é uma baita de uma prova, né? Mas não quer dizer que isso seja, bom, se tem a permissão divina, é porque tem algum porquê nisso. E se a gente vê só a vida terrena, realmente não vai fazer muito sentido, você vai se revoltar contra Deus. Mas quando você vê as múltiplas vidas, às vezes, olha, fez o que tinha que fazer, acabou aí, né? Já está progredindo, já vai para um mundo mais feliz, já vai ter vidas futuras melhores e você querendo que a pessoa fique aí, agarrada nos problemas junto com você, né? Ok, não estamos desdenhando das dores, né? O próprio espírito aqui, né? Esse espírito de Sanson, que foi membro da Sociedade Espírita de Paris em 1863, que essa psicografia foi registrada, né? foi dada, ninguém está dizendo que as dores são fáceis, são pequenas e que, enfim, para de sofrer porque é para um bem maior. Não, nós estamos falando
que a gente enxergando só a vida terrena, nós estamos vendo um tantinho assim da vida espiritual daquele espírito, né? Muitas vezes ele cumpriu a sua missão na Terra, fez o que tinha que fazer e vai alçar voos maiores, né? E a gente sabe que ninguém fica para semente, não é? Todos nós vamos morrer. Se temos uma certeza na vida, só tem duas fatalidades. Uma é que a gente nasce, outra é que a gente morre, né? Todo o resto geralmente não é fatalidade, mas essas duas são certas, né? Nascimento e morte. Portanto, às vezes alguns vão antes, outros vão depois, mas no frigir dos ovos a gente vai todo mundo para lá. Vamos acabar de ler este trechinho, essa psicografia aqui, para fazer as considerações finais. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco. Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós, sim, estão muito perto, seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados e, se pedirdes a Deus que os abençe cedilha maiúsculo OE, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Senti, reis aspirações grandiosas que vos mostraram o porvir que o soberano Senhor prometeu. Que palavras carinhosas, né? Esperançosas que Samson vem nos dar. Primeiro, é claro que somos egoístas, a gente quer que quem a gente ama fique do nosso lado para sempre, né? Mesmo que isso não seja o melhor para aquela pessoa. Às vezes a gente quer que uma pessoa fique conosco, mesmo sofrendo numa cama, entrevado, vegetando, né? Então a gente dá um pânico, quer que fique junto. E lembrar, e aí ele fala muito, mãe, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós, os corpos fluídicos os envolvem, os pensamentos os protegem, a lembrança que se guarda dele, né, os transportam de alegria, mas também as dores sem razão, a revolta contra Deus também vai abalar, vai causar sofrimento para o espírito do seu filho e da sua filha, que por uma razão ou outra foi antes de você. A gente não se separa de quem a gente ama. Nunca. Presta atenção, vou repetir. Nunca nos separamos de quem amamos. Pode ser uma separação física, mas nunca espiritual. Então, todos que amamos continuam vivendo em outra dimensão, mas juntinho da gente. Então, basta que a gente possa lembrar disso e não ter absolutamente revolta nenhuma sobre estes acontecimentos. Tá bom? No próximo episódio, vamos continuar lendo estas psicografias com o seguinte título: Se fosse um homem de bem, teria morrido. Eu, como sempre, te espero. Obrigado pela sua presença e até o próximo episódio. Tchau!